na barba, que a barba que você faz lá, quando chega aqui já tem um negocinho, né? Mais um programa IESB Notícias. Aí ficam falando, tem não sei o que no seu rosto. É o professor Rodrigo Tadeu. Quando cortar pra render, que é professor pra render, de você sabe, né? e Finanças do IESB. Quem sabia que é pra render? Tudo bem, Rodrigo? Pera aí, gente. Obrigado. Tô brincando. Pelo convite. Eu convidei você aqui, Rodrigo. Fala, filhinha, fala aí, Regina, você o que pôde houve? comparecer ao programa depois de vários convites, né? Até em função dessa crise toda na economia, nessa crise mundial, crise nos Estados Unidos. Procurou agora, faz algum tempo que eu vinha pedindo que você viesse ao programa, né? Nem ginecologista, nem ninguém vai achar mais. Sempre, né? Eu tenho certeza que você Diga, glória a Deus. Sumiu o nome da feliz, mulher? Vem cá. Mestrado, né? Sumiu o caroço aqui, a glória a Deus. O que está ocorrendo com a economia mundial, certo? Tá? Parabéns. Essa crise já era... direitinho, tá? Coloca a cesta aqui atrás, meu caroço. Fala, filhinho, o seu nome, filhinho. Pegou todo mundo de Tinha surpresa. bronquite. Não, eu acho que não pegou de surpresa. Eu tinha... A realidade é a seguinte, nós já tivemos lá Você usava a bombinha? de crise mundial. O rapaz forte, ó. Em 2006. Você vê, né? 2006, Eu tinha isso também quando era a menino. taxa de juros americana estava muito baixa, Respirar era tão praticamente difícil. zero, Tinha praticamente dia que eu achava que eu ia zero. morrer. Eu fazia assim, ó. Houve o problema com as hipotecas Ficava assim, ó. imobiliárias americanas. Então, na realidade, houve um boom Minha mãe falava, o que foi? nos Estados Unidos, Não tem ar onde mais, eles, não. na Sumiu o realidade, oxigênio. houve uma demanda, uma oferta, né? E, consequentemente, Aí uma um crescimento de macumbeira demanda falou pra minha por mãe imóveis assim, me dá financiados. esse menino aí. E nem todos esses Aí me botou financiamentos, no cavalo na dela, realidade, eram levou pro terreiro financiamentos dela, me botou um que patuá tinham uma análise de crédito bem feita. pescoço. Na realidade, o que ocorreu foi uma pior. venda Você conhece a minha de história, muitos irmão? imóveis Quem para conhece a minha alguns história? Quem conhece? mutuários, podemos dizer assim, Então, depois do alguns patuá, você já sabe o que beneficiários aconteceu, né? que não tinham capacidade de pagamento. Aí eu vi o Mas Cramunha. a grande crise inicial, né? Aí eu vi o Que, Satanás. na verdade, a crise aconteceu em 2008. É. Mas ela Depois do patuá nós foi temos que nos a arremeter gota a d'água. Aí eu 2006, virei o capeta. porque é quando a taxa de juros Aí a americana menina tá estava falando, baixa, você não é homem de Deus. e aí fez com que os Tá vendo especuladores uma na patuá área, no meu pescoço, minha imobiliária resolvessem Aí a menina falou, você não é aumentar homem o de crédito Deus? Quem foi que falou? imobiliário e a venda dos, tá vendo algum patuá no meu das pescoço? casas, as vendas dos imóveis americanos. Pois bem, Uai, isso então. para pessoas que não tinham capacidade de pagamento Tadinha. para aquele tipo de imóvel. Quem E além entendeu o que eu disso, falei? o Levanta que a mão. ocorreu é que em Não, 2008, você foi a única que não entendeu. eles, nesse período, eles também Quando botou emitiram o letras patuá, eu virei imobiliárias o quê? O e eles Cramunha. negociaram essas letras imobiliárias no mercado secundário. Né? E Você é parente dela? muitos bancos deram, Explica na pra ela, realidade, então. aval Explica pra ela por que eu sou homem de Deus, para explica. essas letras imobiliárias ou para essas hipotecas. Por que eu sou homem de Deus hoje? Por quê? Esses papéis foram Mas por quê? Eu revendidos para nasci homem de terceiros, Deus? na realidade, Não. e foram revendidos com um ágio. Porque havia, na realidade, um crescimento muito grande, um boom Aí me botaram imobiliário, o patuá, eu virei o evidentemente, capeta. um marketing muito grande em cima disso. E em função E disso, aí é que eu não respirava direito aconteceu a mesmo, crise, porque a taxa de juros em revoltado, 2008 com ódio, nos Estados Unidos ela praticamente quis me dobrou. matar quando Então minha houve um mãe crescimento morreu. da taxa de juros e muitos mutuários que estavam, Até na quando realidade, eu honrando conheci seus Jesus, compromissos, né? passaram a Aí não virei homem de honrá-los. Deus, tá entendendo agora, Então minha aí filha? ocorreu a crise imobiliária e, evidentemente, os bancos eles ficaram desconfiados, né, dessas letras hipotecárias, Mesmo quando eu tinha o dessas letras Cramunha, ela me imobiliárias, defendeu. e praticamente Ela falou que eu era homem de houve Deus, tá essa vendo? crise em função disso. As letras, ninguém mais queria negociar as Fala, letras. filhinho, quer dizer que você... E Vem cá, vem em cá. função disso ocorreu Isso a da sua primeira mão é crise, remédio? que foi a crise que o pessoal chama Você é da um cara forte, hipotecaria prime dos Estados Você era Unidos. doente? Agora, a crise que eu vejo atual Cadê a é uma bombinha? crise mais política. Esse aqui é azul? âmbito, principalmente no Não âmbito, usa mais, estou não? dizendo, a nível Graças a dos Deus, Estados não. Unidos da América. Nos Estados Unidos nós temos Esse uma aqui. crise política, Sincero. porque o Obama ele não está andava com esse negócio conseguindo aí. fazer uma coisa política da fiscal. Ele está propondo um aumento Peraí, de esse impostos, negócio dele. principalmente sobre patrimônio, né, e sobre renda, sobre os mais ricos, mas é improvável, né, que os republicanos aprovem essa política rindo, né? fiscal e Tá aprovem curado, essa filhinho? mudança Curado, graças a Deus. de Emocionado. política fiscal nos Esse Estados aqui Unidos da América. tomava esse remédio E ele aqui também não quando está era conseguindo aquela fazer síndrome política do pânico que eu monetária. tinha. Então, bem? o déficit americano é muito alto, Feia coisa. né? Tava.
próximo do PIB americano. Graças a Deus eu estou aqui agora. Você conheceu a igreja? E ele não está conseguindo refinanciar esse déficit americano. Pois bem, água, né? E tem a ver também com as síndrome despesas, do pânico, os gastos tinha até medo de sair de casa, porque tem uma estatística que diz que eles gastaram aí nos últimos anos, meio de povão assim, então o cara 6 desesperado. trilhões de dólares, né, nessas intervenções no Iraque, no Afeganistão, em outros países ali do Oriente Médio. Com certeza, a política americana, né, a nível militar, são gastos excessivos. Então, na realidade, o Obama, ele herdou, né, do Bush, um déficit muito grande, principalmente no âmbito militar. Você pode ir lá tirar umas fotos. Embora os Estados Unidos estejam progressivamente procurando retirar as suas tropas desses locais, os gastos ainda continuam sendo muito grandes. A realidade é essa. 90%. E o Bush não, o Obama hoje não está conseguindo, por parte uma sensibilização, né, por parte dos republicanos em relação a refinanciar essa dívida pública americana. Esse é o nó, é o grande problema. E lá na Europa, Rodrigo, o que está acontecendo lá na Europa é um reflexo dos Estados Unidos ou tem a ver também com os déficits dos países europeus? Não, déficit dos países europeus, com certeza. A política fiscal europeia, principalmente da Grécia, da Itália, da Espanha, é uma política fiscal, pelo menos especialistas, que é uma política desastrosa. E a Grécia tem mostrado também, ou tem sinalizado, na realidade, que não está tendo condições, né, de cumprir os acordos que finalizou aí com o FMI. E não cumpriu, inclusive. Então, a nível de mercado internacional, principalmente a nível de mercado bancário, fazendo com que ocorra uma apreensão muito grande. E ocorreu inclusive isso a nível das bolsas de valores. Nós verificamos que houve uma queda nos preços das ações, justamente porque as pessoas saíram das bolsas de valores, vendendo as suas posições, justamente para se defender. Então, o posicionamento, houve uma certa preocupação das pessoas que tinham ações e investimentos em ações, e eles falaram, nós precisamos buscar um norte seguro. E o norte seguro para eles, no primeiro momento, foi o quê? Foi, vou deixar o meu dinheiro no banco, um CDB, um RDB, um depósito bancário e assim por diante. Mas aí eles perceberam, no caso dos Estados Unidos da América, eles perceberam que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a União Europeia, em particular para a Grécia. Então ele falou, mas peraí, eu só vou colocando dinheiro no banco americano e o banco está emprestando dinheiro para a Grécia. A Grécia está prestes a quebrar, ou vai quebrar, ou não vai honrar com seus compromissos. Então, o que ocorreu? Houve uma corrida para o dólar. Então, o pessoal tirou o dinheiro do banco e passou a comprar dólar. Foi o que aconteceu, inclusive, com o dólar brasileiro, né, com a taxa de câmbio brasileira. Na realidade, houve uma desvalorização do dólar, chegou a quase R$2, né? Tinha o dobro daquilo ali. Ficou em 89, hoje está em torno de 1,77, 1,78, em função dessa demanda por dólar. Deus maravilhoso, vem cá. As pessoas, é pra glorificar a gente tem que procurar se defender com o dólar americano. Então, houve um aumento da presta atenção. Semana retrasada, o governo brasileiro no mercado. Está valorizando o dólar aqui dentro. Então, na realidade, a demanda aumentou, desvalorizou o nosso real. Desvalorizou o real. Então, a taxa aumentou, o governo teve que entrar, na realidade, ofertando. Ele, na realidade, não ofertou dólares, ele ofertou contratos futuros, né? Mas é a mesma coisa que tivesse vendendo dólares no mercado, oferecendo moeda. Na realidade, a oferta, ele aumentou a oferta de dólares, a oferta de contratos em dólares, e em função disso, a taxa se manteve. Ou não teve aquele aumento, né, aquela desvalorização que o mercado quem está assistindo que acha que é inteligente, na realidade é mais ou menos isso que está ocorrendo. Algum jornalista, algum médico, agora, isso, Rodrigo, na sua opinião, é passageiro, é controlável ou pode realmente pensa que estão subestimando a inteligência deles geral, né, dos países. E aí chegam na televisão e falam, mas isso é um absurdo, isso não é possível. Assim, certo? E levar e termos uma outra crise como a de 29. Não é possível para o homem, para o Valdemiro,
para Francileia, eu acho que é momentâneo. Josivaldo. Nós sabemos, inclusive, Said, você economista. Não é possível para a ciência. O mundo ele passa que fez todas as coisas é possível. Ele faz o que ele quer fazer. Nós temos períodos de bom, né? Períodos de crescimento. E ele fez através da tua linha sempre uma benção. Olha lá o pescoço. Estabilidade. Eu quero uma câmera no pescoço dela e outro na foto de antes. De crise na década de 80, a década que nós chamamos de década Como é que é, filhinha? Sim. Quando nós tivemos a crise do balanço de pagamento, crise da dívida externa no começo de 80, tá certo? Nós praticamente não crescemos absolutamente nada na década de 80. E no caso específico, o Lula, no governo Lula, e o Lula em especial, ele particularmente tem estrela, ele teve muita sorte porque no governo dele nós tivemos um crescimento muito grande da economia mundial e as condições de mercado, principalmente a nível mundial, era uma condição de crescimento então favorável. Então favoreceu o crescimento do país. O país cresceu a taxas muito acima da média do período anterior. Agora, esse período agora é um período de ajuste, evidentemente. Então nós vamos ter, na realidade, em todos os segmentos, todos os agentes econômicos, famílias, as empresas, em especial as empresas micro e pequenas, todas elas têm que fazer uma reestruturação. Reestruturação de compras, reestruturação de projeção de receita. Isso também para os países como um todo, né? Com certeza. Então nós na realidade, teríamos que estar atentos para o que está acontecendo. Não só a nível governamental, não é um problema do governo, é um problema de todos nós. Né? Então nós, inclusive as famílias, tem que começar a analisar. O pessoal está falando em crise, mas isso nós não estamos dissociados do mundo, essa é a realidade. Então a própria presidente disse o quê? Para você continuar consumindo, mas você escalonar, fazer uma análise. Rapaz, imagina o desespero da vovó, do papai. Então não é a hora de você consumir demais. Quando viu aquilo no você consumir, mas consumir dentro das suas possibilidades, dentro do seu orçamento. O que ela quis dizer não é nem não parem de consumir, no sentido também da pessoa, assim, por conta do que se veicula nos noticiários, né, Rodrigo? Começar a deixar de consumir para poupar também, né? Isso pode ser, de uma certa forma, prejudicial para esse ciclo, né, de produção que o país está passando. Com certeza. E na realidade nós sabemos disso. Nós temos uma poupança muito pequena, né? Ou uma cultura individual, né? Até coletiva, pequena em relação à cultura da poupança. Nós poupamos muito pouco, então nós deveríamos, evidentemente, incentivar mais os agentes econômicos em geral, tanto empresas como famílias a poupar mais, porque a poupança que acaba, na realidade, financiando o investimento. Investimento que gera emprego e gera renda, é um investimento que tem que ser financiado pela poupança das famílias, a poupança das empresas, através de depreciação. Ele diz mais ainda, reservas para depreciação, através de lucros os anjos no passado avisaram, certo? E a poupança individual de cada um. E aqueles que não deram ouvido, de fazer isso. Foram punidos. Então, é possível, hoje o aviso é mais forte, é mais frequente. O país se mantenha numa posição até confortável em relação dia a gente ouve alguma coisa acerca do reino de Deus, acerca do que Deus posicionamentos, tanto a nível do governo como a nível da sociedade. Todo dia, eu e vocês temos algum motivo para acreditarmos que Deus está em nosso meio. Pouparmos mais para que nós possamos fazer os investimentos futuros. Sim, toda hora você tem motivo para acreditar. O que eu disse, Rodrigo, no sentido da presidente, quando ela solicitou que consumíssemos, né, quer dizer, que mantivéssemos o padrão de consumo até para não atravancar aí esse ciclo de produção que o país entrou, porque nós estamos aí numa fase boa, vamos dizer assim, né, de aquecimento da produção, né, e aí ficaria um tanto complicado. Olha, para de consumir, diminui o consumo, certo? Porque está ocorrendo uma crise mundial, então vamos deixar de consumir, vamos poupar para se resguardar, né? Só que aí quebraria todo esse ciclo de produção, de crescimento que o país entrou, né? Mas nós tivemos também, pela sua vida, pela sua alma. Você se rendeu a ele? Você cobrou, cadê o poder de Deus? E ele se apresentou, eis-me aqui na vida da sua sobrinha. Sim. E cadê a sua fé, Jéssica? Cadê? Diminuir IPI para cá. Onde está o seu temor, a sua fé? Branca.
Então houve um crescimento muito grande dessas indústrias, que tiveram incentivo do governo, principalmente na época do Deus fez a parte dele e você fez a sua. Uma muito grande de veículos e venda de produtos aqui, ó, seu irmão tá chorando, branca, sua mãe. TVs, geladeiras, eletroeletrônicos, bens duráveis, né, de consumo. Agora duráveis. você... E esse crescimento, às vezes, é um crescimento também que não seria, de repente, necessário. Eu pergunto, cadê a sua fé? Eu questiono um pouco. Cadê o seu temor? Esse incentivo. Eu pode perguntar acredito onde que está, meu Deus, todo o crescimento nosso seria maior se nós tivéssemos uma política voltada, principalmente para o crédito para o empresário da micro e da pequena empresa. Eu acho que falta hoje no Brasil... Será que você percebe que está avisando? Olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção para as empresas micro e pequenas, que são realmente as empresas que geram emprego e renda. Agora, essas empresas micro e pequenas, elas têm muito pouco acesso ao crédito. Então nós precisamos ter uma abundância maior de crédito com a taxa de juros menores. Por exemplo, se um empresário micro e pequeno for a um banco público, seja a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, aquela foto ali é a senhora? Para conseguir 15 ou 20 mil reais. Aquela foto é a senhora? Com certeza. Porque se eu perguntar isso aí, é cabelo que está agora, existe toda uma burocracia, mas a taxa em geral ele não consegue, porque a taxa em geral é uma taxa de maravilhoso. Só o poder do evangelho pode fazer isso. É uma boa taxa em relação ao mercado privado, tá certo? Só que é uma taxa muito alta para o empresário da micro e da pequena empresa. O ideal seria que tivéssemos um período de maturação maior, de longo prazo. Normalmente é um ano a 2 anos. Normalmente no capital de giro é um ano. E 20 mil reais é insuficiente para o empresário tocar o seu negócio, a nível de capital de giro. O médico falou e o ideal seria que fosse uma média de 0,5%. Eu estava lá em Jacareí. Uma taxa de 0,5% ao mês. E o empresário tivesse 5 anos para pagar. Então, o empresário pequeno, a cabeleireira, o dono do barzinho, ele tem condições de pegar lá um financiamento de 10, 15 ou 20 mil, ele vai pagar 200 reais, 250 reais de prestação. Não o que ele vai pegar. Ele pega um financiamento e ele paga 1.200 reais. Ele fica em condições difíceis. E esse, Rodrigo, esse microcrédito, o pessoal não está tendo acesso ou também não atende às expectativas dos micro e pequenos empresários? Eu acho que não atende. O valor é baixo? O valor é baixo. O próprio Banco do Povo, eu tive experiência no Banco do Povo. Toda terça-feira a gente entrega na área técnica, cerca de 1 milhão de toalhinhas para o Brasil inteiro, para o mundo. Eu vejo como uma condição mais política, atende alguns. Mas o valor é muito baixo, em torno de 5 mil reais, né? Quer dizer que aqui no Brasil, então, o governo tem privilegiado os grandes conglomerados industriais e os pequenos, os micros e pequenos, que corresponde, se não me engano, a metade 19, versículo 11. De toda a cadeia produtiva. E é o que gera mais emprego. Não tinha essa quantidade. Nós vamos pensar a nível Bauru, por exemplo. De pessoas, é claro, senão não ia dar conta, né? Em termos micro aqui, a nossa também Paulo não tinha uma cidade é eminentemente comercial. É uma fábrica de toalhinhas, é isso? De comerciários e assim por diante. Nós temos uma fábrica de toalhinhas. É um pessoal que, em geral, luta com muita dificuldade. Nós temos várias costureiras fazendo toalhinha de noite. Para nós 1 milhão condições e 200 mil. Enfrentar a crise, crescemos, né? E você já deve ter visto, você vai na rua aí dirigindo, tem um carro na sua frente, tem uma toalhinha colada. Você já viu isso? Business, né? Aí, ó. Em mecanização. E nós temos institutos de pesquisa no Brasil, no caso da Embrapa, né? São todo lugar. Supermercado, você vai para lá. Pesquisas assim maravilhosas, hospitais. Para dar condições de manejo. Os milagres continuam, não é verdade? De cultivo. Imagina se eu fosse rasgar minha roupa para dar para vocês, né? Igual o Paulo fazia. Inclusive, de chegar a utilizar maquinários de última geração. A toalhinha, essa toalha em vários pequenos agricultores, em cooperativa. Né? No Brasil, por exemplo, a cooperativa. A gente fazia isso. A cooperativa não vingou. Vingou mais no sul, onde tem lá uma colonização europeia, onde o pessoal tem essa cultura. Mas se nós formos pensar aqui onde realmente era necessário, nós temos a associação, né, de cooperativas. Um prato de arroz, né, e botar um pouquinho só de feijão para render, no feijão mais caro. Eu vejo, nós temos um gargalo a ser
resolvido. Deus é maravilhoso. No âmbito do incentivo ao micro e pequena empresa. Mostra a foto dela lá, mostra como é que ela estava. Como é que ela na política agrícola. Agora eu posso até falar, mas por que nós não temos uma política agrícola? Quem vê a sua foto não tem nada a ver com a senhora hoje. Agrícola. Olha lá. Porque eu não sei se o caminho seria esse. Você vai lá, o caminho é ocupação, o caminho é a reforma agrária. Preparou tudo. Alguma coisa me diz que nós temos vários estudos aí, inclusive no âmbito até do próprio governo, na Embrapa, inclusive, na Exalc, em Piracicaba, que talvez o país tivesse uma outra cara, né? Outra cara que eu estou dizendo em relação à distribuição de renda, certo? A melhor distribuição da renda. Se nós tivéssemos tido reforma agrária. E nós não teríamos o colapso que nós estamos tendo fundiário a nível das grandes cidades, das grandes metrópoles. Porque a grande metrópole está dividida. Está dividida a metrópole dos ricos, a ocupação onde evidentemente tem especulação imobiliária, tem a valorização dos imóveis. E esse pessoal da classe média alta, você mora aqui, né? O pessoal de nível de renda alta está sendo atendido, certo? Valorizando seus imóveis e assim por diante. Parabéns, e nós temos a ocupação do pobre, né? Se alguém quiser procurar, pode procurar. Evidentemente, no começo do século, para as grandes cidades, e ele se ocupou na periferia da cidade. E a periferia da cidade, em geral, não tem uma infraestrutura que atende a necessidade dele. Inclusive, melhorou um pouco a política habitacional no Brasil a partir do Minha Casa Minha Vida. Esse programa. Mas ainda esse programa tem um déficit. Qual é o déficit desse programa? Ele não atende as famílias de 0 a 3 salários mínimos. Não consegue atender. Quem ele está conseguindo atender? Está conseguindo atender a classe média que não conseguia ser atendida pelo mercado imobiliário privado, porque o mercado imobiliário privado, ele produz, a indústria da construção civil é a indústria da construção do imóvel de luxo, para a classe média alta. E o pessoal da classe média, o professor, o bancário, ele não tinha acesso a esse imóvel que era financiado pelo mercado privado. Agora você falou dos gargalos, devo lembrar de um que é a tributação. E a questão dos tributos, Rodrigo? Outro problema seríssimo. Maravilhoso isso. Nós estamos falando de falta de incentivo ao empresário da micro e pequena empresa. A tributação ela é injusta, principalmente no âmbito da micro e da pequena empresa e no âmbito dos consumidores. Porque nós temos uma concentração muito grande de impostos indiretos, que são os impostos que estão embutidos nos preços finais das mercadorias, e todos nós pagamos o mesmo imposto. Você seja da classe A ou seja da classe E, você paga o mesmo imposto quando você consome aquele determinado produto. Esses dias eu estava vendo um programa da área rural, né? Não vi mais nada. Voltado para o campo, o produtor de leite, né? Colocou que, se não me engano, você conhece ela, você já conhecia ela nessa época? 70 centavos, algo parecido. Já teve esse negócio aí, já conhecia ela? Líquido de 10%. Foi derrame também, é? O que foi, filha? Considerada mas ela ótima, pagou. Né? A Neurite, eu morri. E a Neurite, quando ela chegando para nós, a R$2 e pouco, né, Rodrigo? Deu um derrame. Sai um leite de excelente qualidade lá do campo, a 70 centavos o litro, e chega na nossa mesa R$2,30, R$2,50. Eu estou vendo aí. Tributação, né? Inclusive, esses dias veio um debate, assistiu um debate na TV, uma entrevista, uma matéria, né? Comentando exatamente isso. Que nós deveríamos, a sociedade civil, fazer uma pressão de tal forma que fosse obrigado, mãe do meu cunhado. No preço final das mercadorias, que eu nem sabia, está discriminado ela, no seu programa, qual é o preço do produto e quanto você está pagando de imposto. Como acontece nos Estados Unidos. Como acontece nos países desenvolvidos. Então o ideal seria isso. Então você, talvez isso inibiria as pessoas a comprarem alguma coisa que tivesse uma tributação muito alta. Então você sabendo, esse produto aqui custa R$2,50. Ele poderia custar R$1,50 em impostos. O jeito fala, peraí, eu estou pagando. Você consegue subir aí? Estou pagando mais impostos do que o valor da mercadoria. Essa nasceu também de novo. Isso muito no Brasil, né, Rodrigo? Estava apagado vários produtos. Nós temos mais de 50 impostos, né? Entre impostos e contribuições. É uma coisa assim, assustadora.
nós estamos aí... Ela tinha uma foto sua e colocava na hora da oração na televisão. Que acompanha em geral. Na casa dela. Jesus ressuscitou a mulher. E nós estamos com uma arrecadação de 35 a 36% do PIB. É a maior arrecadação, uma das maiores arrecadações tributárias do mundo. Andorinha fica lá perto Agora, do o que a avião. gente questiona e a gente analisa, e com muito pesar, é como isso está sendo distribuído. Então nós precisamos fazer essas reformas necessárias. A reforma administrativa precisa ser feita. Vale a pena? A reforma previdenciária precisa ser feita. Diga glória a Deus. A importância, glória a Deus, mas a importância desse programa está que nós temos um Estado muito pesado. Peraí, segura aí. Nas contas do governo, de consumo, o consumo do governo é muito alto. E o consumo do governo com pagamento de folha de pagamento de pessoal também é alta. Se nós formos ver, principalmente nas prefeituras. Né? Eu até às vezes comento isso. Né? E se eu estiver errado, amanhã alguém pode me corrigir. Tá certo? Mas eu me lembro que alguns anos atrás, eu li uma matéria do vereador, ex-vereador que ele solicitou que informasse quantos funcionários existiam nas autarquias e na prefeitura de São Paulo. Então eu me lembro que naquela época, ele foi questão de 4 anos atrás, a informação que veio desse é que a prefeitura tinha 5 mil funcionários. Entre a autarquia, a outra tem mais 1.000. Agora, o que eu questiono é o seguinte: uma empresa produtiva hoje para ter 5 mil funcionários, ela tem que ser empresa. Está trabalhando na Dell Oi, filhinho, seu nome? A empresa tem 2 mil funcionários. É a empresa hoje que mais produz notebook do Brasil. Que você usava, filho? A empresa americana que mais produz notebook do Brasil. Então, estava morto, então. O que eu fico questionando é isso. Existe um. Ele consegue deixar eu não estou dizendo, eu não estou aqui criticando os funcionários. Eu estou dizendo que existe um populismo muito grande, né? É irreversível isso. Das prefeituras em geral, por parte dos governantes. Só Deus em geral, agindo. E talvez a própria Deus legislação age peça aí, isso. Né? Nada resiste então nós temos ao poder de alguns Deus. privilegiados. Ninguém. Esses dias crack, cocaína, e tem tantos que Deus tem libertado, tem restaurado. Você comentou isso. Eu tenho um irmão que trabalha. Daí a importância dessa obra. Que o sujeito ganha 25 mil reais. Eu fui chamado lá no Congresso. E ele está numa universidade. Fui convidado, chegou com um convite lá em casa. Soldo já é para militar, né? Para receber tem lá o salário, a medalha que representa a maior 25, então de honra 22 que o Congresso dá. E ele mesmo criticou. Eu talvez nem pudesse estar criticando, porque eu sou aposentado do IPE, sou aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E por aí afora, e tal. Mas eu vejo que os salários são muito altos, salário em algumas situações significa alguma coisa porque ele está acima de tudo. Um prêmio Nobel americano, essa medalha é daquele que faz milagre. Eu nunca ouvi falar nesse bolso. Um professor numa universidade americana, ele vinha aqui emocionado, o salário dele é $10 mil, um professor pesquisador, então, numa universidade de Nova York, Colômbia. Eu agradeço de coração e até irei, se for possível. Aí, seja lá no Supremo Tribunal Federal, coisas seja na justiça, para fazer, tanto é que eu não posso parar. Os salários são muito altos. Me disseram assim, quem faz cirurgia de menisco, assim, de joelho, no estado que estava o seu, depois do menisco estourado, o senhor subiu um monte umas 10 vezes com 50 quilos nas costas. Analisado esses gastos do governo. Agora eu vou subir com 100. Principalmente os gastos com o pessoal, né? É o livro da maior. No caso de muitas prefeituras, do que ocorre, né? O pessoal faz essa parte. As prefeituras estão ainda na era da informatização, muito atrasadas com relação a isso, tá? Não era nem para estar aqui. Muitos setores de prefeituras, né? Ou mesmo setores do governo mesmo, o que me move é a mão de Deus. Governos federais, ainda depende das pessoas. Daí a razão. Eu agradeço de coração as autoridades, aos colocar deputados, um dado aqui, por exemplo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, uma das maiores empregadoras do mundo. São mais de 300 mil funcionários, somente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então não tem como, né? São setores de atividade, a educação, a saúde, a segurança, que realmente demandam muitas pessoas, certo? E aí fica difícil. Eu não sei se vocês viram na televisão, você deve ter visto, restringir o quadro questão de passar várias vezes. O homem que era mendigo
aos eu saí altos daqui salários, domingo, né? Nós sabemos fui que lá pro ginásio, cheguei lá, tinha um homem lá emocionado. Quero contar um milagre, eu era mendigo. Esse salário. Via na rua, agora eu sou pelo empresário bem sucedido. Quem viu isso? Até baixos, né? A maioria de quem trabalha ali, de quem está na base, vamos dizer assim, os salários são baixos. Algumas pessoas, como você colocou, adquiridos, né? Certo? E a gente precisa até tomar um pouco de cuidado na hora de mensurar isso, né? Então, por exemplo, criticar o salário de alguém que trabalha na justiça, por exemplo, um juiz, né? A periculosidade, o risco que essa pessoa sofre, isso aí que aconteceu com o juiz lá no Rio de Janeiro, né? Certo? A periculosidade do juiz, do promotor de justiça, né? Certo? Então a pessoa fala, não, ganha bem, não é bem assim, porque realmente ela precisa também de gastos adicionais para aumentar a sua segurança, tem que morar num condomínio fechado, é tudo muito complicado. Então a gente tem que ponderar. E tem excesso, inclusive, tem excesso, eu concordo com você. E tem excesso de trabalho, inclusive. Mas eu já não minha religião. Existe hoje, por exemplo, no judiciário, sua carteirinha, seu diploma. Uma demanda muito grande. Não precisa jogar fora, não. Traga sua carteirinha que o pastor assinou. Sim, nós temos que saber ponderar. A justiça no Brasil talvez seja venha receber vida. Lenta, no sentido muitos anos, né? Venha receber vitória. Em função de nós precisamos aumentar o quadro. Tá nas drogas, no então crime. Aí realmente o que você abordou sobre a reforma administrativa também é muito providencial, porque setores que têm quadros inchados, né, do funcionalismo, e outros setores, como você está colocando, o setor da justiça, começou com 13 anos, deficitário, né, as polícias também com deficiência, né, a maioria começa dessa idade, né? Então, tudo isso tem que ser ponderado, muito bem ponderado, mas caberia um estudo, né, Rodrigo, mais aprofundado nesse sentido. Rodrigo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, até que enfim você pôde comparecer ao programa, né? Eu sei das suas atividades, você está aí muito atribulado lá concluindo lá o seu mestrado no Rio de Janeiro. Te agradeço. Mas espero contar com você outras vezes aqui. E eu gostaria de lembrar a vocês telespectadores, que o vestibular do IESB está marcado para o dia 30 de outubro agora. As inscrições estão abertas, você pode fazer a inscrição online, certo? Através do nosso site, que é o www.iesprev.com.br, ou então na Secretaria Acadêmica, com informações pelo telefone 4009 8811 ou 8810. São 12 cursos, Rodrigo, 12 cursos agora para 2012. Então fica aí a dica para você fazer a sua inscrição e a prova do vestibular do IESB-PREV. E se você quiser optar também não pela prova tradicional, mas pela análise do histórico escolar, você também pode ingressar pela análise do histórico escolar. As inscrições também estão abertas. Eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação. Abra o seu coração. Você está preso, mas o seu espírito não está, a sua fé não está. Aí dentro o Senhor está aí também. Abra o seu coração e volte-se para Ele. Se arrependa do mal. Olha o que Ele fez na vida desse moço, dentro da cadeia, dentro do presídio. Ele vai mudar a sua história, você vai sair daí transformado e vai vir direto para cá.